Boa noite com Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus. Ele é maravilhoso e Ele está aqui para nos ajudar mais uma vez. Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, por esta hora maravilhosa, por esse tempo, por esses últimos minutos que nós estamos passando aqui por esta terra, Pai, sabendo que o Senhor tem uma eternidade para nós. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Nós temos que reconhecer, Pai, que nessa carne não tem perfeição nenhuma, mas através do Espírito Santo nós podemos viver cada dia melhor aqui, Pai, para chegar aquele dia sem problema nenhum, nada, impedimento nenhum para nós ir no rápido, Senhor. Mas ajuda nós, Pai, nós reconhecemos, Pai, às vezes nós sabemos que nós falhamos, o rosto esquenta, o sangue esquenta, mas o Espírito Santo vem também com refrigério para nos ensinar, Pai, a reconhecer, para pedir perdão naquilo que falhamos. Se não fizermos isso, estamos em falta com o Senhor, Pai, não com o irmão, com a irmã, mas com o Senhor, porque aqueles que fizerem algum mal, alguma falha com os pequeninos do Senhor, Pai, está fazendo com o pai de família. E este é o Senhor, Pai. Ajuda nós mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo, ajuda nós a louvar e engrandecer o Teu nome, porque o melhor aqui para nos capacitar é só Jesus Cristo, Teu Filho. Abençoa o pregador nessa noite, fala conosco, ainda que seja correção, ainda que venha nos corar, ainda que venha nos machucar, mas que seja de grande privilégio para nós aceitar como filho do Senhor e não rejeitar como bastardo, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciar com o 310. Ele é o nosso piloto. Irmão Silas, é o 310, 240 e 129. Desculpa aí, não deu para passar para você. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, Jesus eu digo humilde, vem meu piloto ser. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão,
ao meu piloto, e este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Glória a Deus. É Ele que acalma a tempestade. 240. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso lhe explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso
e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, que explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Amém. Dois homens caminhavam juntos, eram dois amigos e homens de Deus. Um deles se chamava Elias, o nome do outro era Eliseu, que trabalhava no campo, preparando a terra para a plantação. Elias chegou no momento e disse: me segue. Não deu explicação. O profeta Elias pediu: fique aqui, Eliseu. Porém Eliseu repetiu: por onde tu fores também irei eu. Não posso deixar seu caminho, pois sei que um dia vai subir. Se um dia eu ficar sozinho, a porção lombada eu quero pedir. O homem deixou sua traia e junto ao profeta foi caminhar. Chegando os dois numa praia, Elias pediu para ele voltar. Porém ele disse: eu não fico contigo, o rio atravessar. Se de lá tu fores tomado com a sua capa, eu quero voltar. Hoje estamos seguindo a mensagem do Elias no tempo final, chamando a noiva eleita de volta à palavra original. Não haverá outra era, nem outro profeta, nem outra pregação. Elias já trouxe a mensagem, tirando os eleitos das denominações. O nosso Elias subiu, sua mensagem deixou. Esta
não posso deixar seu caminho, pois sei que um dia vai subir. Se um dia alguém fica sozinho, porque a mensagem deixou de ouvir. Vamos adorar o Senhor com nossas ofertas. Vamos priorizar a palavra. Vamos inclinar nossas cabeças com reverência à palavra de Deus, cantar somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós hoje, creio que Deus vai nos abençoar e também nós vamos orar pela irmã que trabalha aqui, a irmã Nilza. Ela fez alguns exames e a médica, falou que ela está com uma inflamação muito grande no intestino e talvez ela vai ficar afastada, ela talvez não vai nem poder trabalhar, né, por enquanto. Então, nós vamos orar por ela, porque pelo que ela disse, que o médico disse que é uma coisa grave, né? A gente não sabe ainda. Ela fez uma biópsia e ainda não recebeu o resultado. Mas eu estive conversando com ela, é claro, tudo para médico, para nós tudo é difícil, né? Mas para Deus tudo é possível, né? Então nós vamos orar por ela, pedir a Deus por ela. Eu creio que ela deve estar ouvindo em casa. Nós vamos pedir a Deus e Ele está aqui para ajudar ela lá também. E como sempre a gente fala, a gente ora, pede a Deus, a gente sabe que ninguém cura ninguém, só Deus é o curador. Eu creio que antes de ler, deixou essa mensagem, eu creio que essa mensagem nova chegou aqui, não sei se é ela, deixa eu ver aqui, antes da gente começar, eu
estava lendo, eu creio que é essa mensagem mesmo. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Isso pode ajudar, é claro que ajuda, né? O próprio mensageiro dizendo aqui, ele falando, ó, eu não curo ninguém. E depois eu creio que eu vou encontrar aqui. E isso na pregação aí, às vezes vai ajudar os irmãos. Não, eu acho que é essa outra mensagem aqui. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui, o que seria bom antes da gente orar. Mas quando a gente quer, assim, às vezes não dá, não encontra, né? Mas na hora, eu creio que eu vou... encontrei aqui. Nessa mensagem, fala a essa montanha, no parágrafo 53, ele diz, você diz, cure alguém, quer dizer, falando com ele, cure então, já que você prega como você está pregando, então cura. Ele disse, não posso, claro que não posso, sabe? Agora seja bem reverente, não movam, porque aí ele ia orar pelos enfermos, né? Mas alguém falou, mas então você cura? Não, ele disse, eu não curo ninguém. Ninguém, homem nenhum é curador. Só Jesus é o curador. Mas depende da fé, tanto nossa quanto de quem recebe. Como sempre a gente fala, não pode haver uma dúvida. Você sabe, nem o mínimo de dúvida. Se a pessoa recebe oração, se ela não duvidar, o mínimo, se ela não duvidar, ela é curada. A pessoa recebe a cura. Mas não pode haver dúvida. Saber porque as duas coisas trabalham praticamente juntas. Fé e dúvida. Fé é de Deus, dúvida é do diabo. Então, se não houver uma dúvida, a pessoa é curada, exatamente na hora que a oração é feita. Mas não pode haver uma dúvida. A pessoa tem que crer no profundo do coração. Aí a pessoa recebe. Não importa a situação, pode estar pior do que qualquer coisa. Se a pessoa não duvidar, Deus cura naquele instante. Sabe? Então é assim que a gente tem que pregar e mostrar para as pessoas que não existe um homem nenhum que cura. Como hoje existe essa história aí, o curador divino. O único Deus divino que há é Jesus Cristo. Então o curador divino é Deus, não existe curador divino fora dele. Ele é o curador divino. Agora não existe homem divino, existe um Deus divino. E esse Deus é o que cura qualquer enfermidade. Para dizer a verdade, nós já fomos curados lá na cruz do Calvário. Por ser curado, então, o que nós devemos fazer? Não deixar entrar nenhuma dúvida. Quer dizer, receber oração, eu creio que estou curado. E pronto. Não deixa Satanás colocar nenhuma dúvida. Eu creio que depois nós vamos até falar sobre alguma coisa aqui, como nós vamos falar sobre pecado imperdoável. Então, nós vamos orar por ela, nós vamos aproveitar agora, vamos ler a Bíblia já, e nós vamos orar pela irmã Nilza, orar pelos irmãos que sempre estão, pessoas doentes, e pessoas que também, como a irmã Wanda em Montes Claros, como também a minha cunhada, a irmã Du, que está com problema nas vistas, talvez vai fazer uma cirurgia, nós vamos orar. Eu creio que elas, se não estiver ouvindo, vai ouvir. É só crer, sabe? Somente crer não é só para cantar. Às vezes aqui, somente crer já vira uma rotina, hoje já virou uma coisa que passa por cima da cabeça das pessoas. Esse somente crer não é só para, como nós já sabemos que uma vez aconteceu, de um instrumento começar a tocar somente crer sozinho. Agora, quem é que estava tocando aquele instrumento? O próprio Espírito Santo estava tocando. Não tinha ninguém tocando, mas o som estava saindo. Quem é essa pessoa? Deus.
estava tocando ali, somente crer. Então era ele que... Então isso não é só para cantar, isso é para crer mesmo, somente crer. Então nós vamos pedir pela irmã Wanda também, porque às vezes eu converso com ela, ela fala, mas e isso? Eu falo, olha, tira isso da sua mente, isso aí só está na mente, sabe? Então nós vamos falar sobre isso também. Vamos ler aqui a Escritura, 1 de São Mateus 12, a partir do verso 30 até o 32, eu creio que anotei o 32, isso. E depois nós vamos para 1 João 5, 16 e 17. Está escrito assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isso é o próprio Jesus falando. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Você escute bem isso aqui, ó. Existe, nós vamos ler lá na frente. Todo pecado, quer dizer, existe pecado que é para a morte. Mas aqui ele está falando, todo pecado e blasfêmia, ó, escute bem aqui, ó. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Então vamos lá para 1 João. Nós vamos ler. Aí os irmãos vão entender. Todo pecado e blasfêmia vai ser perdoado aos homens, mas então existe um que não vai ser. Então, primeira carta de João, capítulo 5, versos 16 e 17. Nós vamos ler aqui também. E está escrito assim. Pode ler, irmãos? Vamos ler. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado que é para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então nós vamos orar, lembrar desses irmãos que está doente. Lembra como se fosse da sua própria família. Tem a irmã também do irmão Inácio também, que sempre está passando muito mal. Vamos orar por ela, pedir a Deus para a cura dela também, sabe? Tá, nós vamos orar pela do Carmo também, irmã do irmão Divino, está com problema de câncer também. Vamos colocar essas pessoas diante desse Deus que é curador. Não só curador, mas salvador de toda a alma, de todos nós. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, meu Deus, como nós já cremos, como nós já temos aprendido, como o Senhor tem enviado um mensageiro, Senhor, um verdadeiro mensageiro, e tem sido enviado pelo Senhor para nos avisar das coisas que brevemente vão acontecer, Senhor, e que já estão acontecendo. Meu Deus, esse verdadeiro mensageiro, Senhor, já trouxe, Pai, essa alerta para nós, e também, meu Deus, essa verdadeira revelação, Senhor, da Tua Palavra, meu Deus, para que não haja dúvida em nossa mente, Senhor, sabendo que o Senhor está aqui como o Senhor estava lá no passado, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso também não é para somente ler, Senhor, é para crer que o Senhor ainda é o mesmo, que o Senhor opera da maneira que o Senhor
Senhor operou no passado, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Senhor, neste momento, Senhor, nós entregamos essas vidas em Tuas mãos. Essa irmã da qual nós citamos aqui, irmã Nilza, Senhor, meu Deus, o médico diz que ela está com uma inflamação muito grande, Senhor. Meu Deus, ela fez uma biópsia, Senhor. Meu Deus, mas para a medicina, meu Deus, tem um fim, mas para o Senhor, meu Deus, para o Senhor não existe limite, Senhor. Meu Deus, por isso nós entregamos ela em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor remova, Pai, toda aquela inflamação, todo aquele problema que está na irmã Nilza, Senhor. Meu Deus, e que ela sinta a Tua presença, Pai. Meu Deus, a presença do Senhor, Pai. Meu Deus, e pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor, que ela sinta também a cura, Senhor, em seu corpo, e que não haja nenhuma dúvida, Senhor. Meu Deus, mesmo que ela ouviu do médico algo que entristeceu ela, mas ela pode ouvir do Senhor algo que traz vida, Senhor, que traz alegria para ela, Senhor, e que ela possa deitar e dormir em paz, sabendo que o Senhor ainda continua sendo o mesmo, Pai. Assim nós entregamos também, Senhor, a do Carmo, Senhor. Meu Deus, em Tuas mãos, Senhor, ela vai também fazer uma cirurgia de câncer. Meu Deus, ela está entregue em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, vela por ela também, Senhor. A minha cunhada ali em Montes Claros também, com problema nas vistas, Senhor. O médico disse que já tem que fazer uma cirurgia. Meu Deus, nós entregamos ela em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa fazer o melhor para ela. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, também a irmã do irmão Inácio. Meu Deus, ela está entregue em Tuas mãos, Senhor. Eu sei que nós não podemos fazer nada a não ser orar e pedir, mas o Senhor pode, Pai. O Senhor é tudo que nós precisamos, Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia. Tem misericórdia dessas pessoas, também da irmã Wanda, Senhor. Ajuda ela, Senhor. Coloca na mente dela, Senhor Deus, uma saúde espiritual, Pai, para que ela possa crer, meu Deus, que ela não tem um problema no corpo dela, Senhor, que ela já está curada também, Senhor, que todos esses problemas vão embora, no nome do Senhor Jesus Cristo. E mais os irmãos, outros irmãos que estão doentes, nós entregamos todo em Tuas mãos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, Pai, que o Senhor já está operando na vida dessas pessoas. Por isso nós Te agradecemos por tudo, também pedindo, Senhor, dá-nos um culto abençoado nessa noite. Fala conosco mais uma vez, nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Deus abençoe a todos. Nós podemos, é claro que toda vez que a gente vai pregar, tem esses assuntos, por exemplo, são assuntos assim que a gente começa, mas tanta coisa que a gente poderia falar sobre o caso. Como nós lemos aqui, existe coisas que não tem perdão, mas você nota que a própria Bíblia diz que todo homem falha, todo homem peca. Não existe um homem que não falha, não existe um homem que não peca. Isso eu estou falando tanto homem quanto mulher, sabe? Todo ser humano falha, mas há pecado que não tem perdão. Mas o que nós olhamos aqui, a maioria dos pecados é perdoável. A maioria é perdoável. Graças a Deus que nós temos um Deus que já fez isso por nós, sabendo que nós não daríamos conta. Mas uma coisa que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: mesmo, às vezes a gente pensa assim, eu faço coisa, faço isso, faço aquilo. Olha, tudo tem um preço a pagar.
Se nós fazemos, é claro, muitas coisas que nós fazemos, não que queremos fazer, mas por ser humano, nós fazemos aquilo, porque nós vamos ver um homem, por exemplo, segundo o coração de Deus, que foi Davi. Olha, a Bíblia diz, porque, olha, Satanás, ele não quer que você e eu, que nós fazemos aquilo que agrada a Deus. Ele quer sempre que você erra. Olha uma coisa, por exemplo, eu até anotei, talvez eu não vou ler, mas olha, em 1 Crônicas, ali, 21, no verso 1, olha o que aconteceu. Davi, um rei, vencendo todas as batalhas, tudo, e vencendo, não tinha ninguém que ele não vencia, pois Satanás chegou e incitou Davi a contar, a numerar aqueles maiorais que podia já tomar a espada. Ele incitou Davi a fazer isso. Parece que não seria nada, mas a Bíblia diz que Satanás incitou Davi a contar, numerar a Israel, e Deus não agradou daquilo. Já pensou? Parece que não é nada, para nós, mas só contar Israel? Deus não aceitou, não gostou daquilo e mandou um mensageiro avisar para Davi, e numerou várias coisas para ele. Olha, o que você quer? Está na mão dos homens, fazer isso, fazer aquilo, isso. Davi ainda disse: eu prefiro estar na mão do Senhor, porque Ele é misericordioso. Mas veja que aquele foi um pecado tão grande que na primeira batalha morreu 70.000 por causa daquilo, porque Satanás incitou Davi a contar aquelas pessoas que poderia lutar. Já pensou? Ele aproveitou de uma coisa que parecia que não era nada, para trazer um problema na vida de Davi e na vida das pessoas, porque por causa do pecado de Davi morreu 70.000. Pense bem numa coisa dessa. E um pecado perdoável, mas causou um problema sério na vida dos outros. Agora pense bem, nós como pregadores aqui, pense bem, nós como pregadores, porque a própria mensagem, a própria Bíblia diz: se nós fizer tropeçar um desses pequeninos, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e afundar no mar. Pense bem, se lá aquilo fez com que morresse tanto, já pensou nós com a Bíblia e com a mensagem dessa na mão, colocar ela da maneira errada na vida das pessoas? Quantas pessoas nós vamos matar? Quantas almas? Porque na verdade lá, quem sabe morreu foi só o corpo, mas agora, irmão, morre a alma. Vocês notaram aqui Jesus falando? O profeta diz: por quê? Porque aquele sacrifício ele ainda não tinha morrido, então ele disse: olha, eu perdoo vocês. E outra coisa, porque eram judeus e tudo mais, e ele ainda, o sacrifício ainda não tinha sido feito, e ele estava lá trabalhando para salvar as pessoas. Ele disse: olha, eu perdoo vocês se vocês falarem mal de mim, mas quando o Espírito Santo vier trazendo uma mensagem como essa, não tem perdão mais, se pregar ela errado ou se mostrar ela contrariando a vontade de Deus. Agora pense bem, e aí eu fico pensando quantas blasfêmias que já foi falada dentro dos próprios pregadores da mensagem. Por exemplo, como eu já disse, pastor chegar e falar assim: o ismo da nuvem. Para mim isso é uma das maiores blasfêmias. Como existe um ismo da nuvem quando a nuvem é uma verdade? Se eu posso falar uma coisa dessa, um ismo, a nuvem é um ismo, então prova que eu não acredito no que aconteceu.
Mas graças a Deus não existe nenhum ismo. É a verdade da nuvem. Essa verdade da nuvem é o que eu estou pregando, que nós estamos pregando. Então essa nuvem trouxe uma verdade. E essa verdade não pode blasfemar dela. Por isso que ele diz, mas quando o Espírito Santo vier e fazer a mesma coisa que ele estava fazendo lá. Falar mal não tem perdão nesse mundo nem no mundo vindouro. Agora, quando nós colocamos diante de um púlpito e começa a falar mal e tem alguém que nos segue, eles estão no mesmo barco. Eles estão no mesmo barco, porque eles estão seguindo um caminho errado, porque o caminho certo é a verdade. Jesus explicou isso para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então qualquer caminho errado é morte na certa, principalmente depois que o sacrifício veio, sabe? É o que nós precisamos de entender, o que é pecado perdoável e imperdoável, sabe? Porque como Jesus chegou a falar, olha, existe pecado, ali ele falou assim, todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Aí vocês notam, quer dizer, enquanto o sacrifício não tinha sido feito, enquanto ele estava em vida, ali eles estavam blasfemando, falando, ó, eu perdoo vocês, mas quando o Espírito Santo vier, de Atos dos Apóstolos para cá, falar mal, não tem perdão mais. Aí é imperdoável. Tá? Pense bem a gente tomar um púlpito como esse aqui e fazer uma pessoa tropeçar. A gente tem que parar um pouquinho e pensar assim, ó, Deus está aqui, eu tenho certeza que Ele está aqui. Eu posso provar pela mensagem, porque eu creio. Então aqui, ó, escute bem aqui, ó. Nessa mensagem aqui, ó, influências, essa mensagem que chegou para nós nessa semana. Escute bem aqui uma coisa aqui para os irmãos verem aqui, ó. Eu quero ler para os irmãos verem aqui no parágrafo 17. Eu creio que é, não, 17 não. Parágrafo 48. Hoje não há reverência. O pouco que há é muito pouco. Não há reverência, o pouco que há é muito pouco. O quê? O que é isso? Você vê as pessoas rirem do que é chamado de cristianismo. O que vai acontecer com esse homem? Com aquele homem? Quando Deus envia algo à terra e eles veem isso sendo operado exatamente de acordo com a palavra, e então o homem fala disso e zomba disso. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus disse, é blasfêmia contra o Espírito Santo e nunca será perdoado. Dizem, quer dizer, eles dizem, isso é do diabo. Tem cuidado com o que você diz, irmão e irmã. Como eu estou falando, se um pastor da mensagem fala que o ismo da nuvem, ele está blasfemando o Espírito Santo e jogando outros no mesmo caminho. Então o que o próprio mensageiro e a Bíblia diz? Você não pode ser influenciado por um homem desse, você tem que sair, deixar o homem como esse. Você tem que ter discernimento e deixar esse homem. Mas primeiro você tem que ter conhecimento da verdade, porque se você não conhecer, você vai seguir qualquer um. E é por isso que nós pregamos e dizemos que o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, ele é águia. E águia, ela tem asa para voar e alimentar da própria palavra da hora. Porque ela é uma águia.
E a águia, ela tem percepção profética, ela conhece a verdade. Eu estou falando águia no sentido de filho de Deus. A águia, por exemplo, natural, sabe, o pássaro lá, ele não come carniça, ele só come coisas boas, comida da hora. E se não tiver no momento, ela espera a caça. Isso é o eleito também, a mesma coisa. Se não está do agrado, ele vai procurar onde tem. Porque tem, ainda tem, eu creio que ainda tem na terra. Essa verdade ainda está na terra. E se não tivesse, nós estaríamos perdidos. Mas essa verdade ainda está na terra. Então, as verdadeiras águias têm o direito e têm boas asas para voar, para procurar alimento onde tem. Então, vamos mais aqui. Então, aí ele diz aqui, aí ele continua: cuidado com o que você diz, pecador, não há perdão para isso. Jesus disse: falar uma palavra contra isso nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Veja o que ele acabava de fazer, discernindo, contando-lhes os pensamentos que estavam em seus corações. Viu aqui como que o profeta, quando ele estava discernindo lá, contando o segredo do coração, ele estava falando que aquilo era do diabo. E hoje, se Deus vem e faz a mesma coisa, o que nós vamos pensar? Saber que é Deus fazendo a mesma coisa aqui na terra, e não é o homem, é Deus fazendo a mesma coisa, e nós temos que crer que é a verdade. Então, aí ele disse aqui, que estava nos corações, e eles disseram: ele é um Beelzebul. Chamou o Espírito de Deus de um espírito imundo, um demônio fazendo a obra de Deus. E ele disse: eu vos perdoarei. Lá, está vendo? A expiação não havia sido feita ainda naquele momento. Mas Jesus não havia morrido. Mas disse: quando o Espírito Santo vier falar contra aquilo, nunca será perdoado. Quando o Espírito Santo vier para fazer a mesma obra que ele estava fazendo, então isso nunca será perdoado. Pessoas irreverentes, o que podemos esperar senão julgamento para essa nação que tem rejeitado a Deus? Pense bem. Deixa eu ir mais aqui, ainda tem muito para ler aqui, mas eu não sei se vai dar tempo. Então, escute bem aqui nessa mensagem, a operação do Espírito Santo. Até o título, né? A operação do Espírito Santo, parágrafos 106 até o 108. Escute bem aqui. Bem, amigos, olhe para cá só um minuto. Vocês estão convencidos de que Jesus ressuscitou de entre os mortos? Vocês creem que Ele está aqui nesta noite? Olha a pergunta. E essa pergunta foi lá e está sendo feita aqui porque Ele ainda está aqui. Essa é a mesma mensagem que foi pregada pelo próprio Jesus. E Jesus é essa palavra. Então vamos continuar, os irmãos verem. Isso me enfraquece tanto. Viu o quê? Você sabe por que enfraqueceu William Branham? Porque ele era o canal pelo qual Deus operava. As pessoas recebiam algo, ele passava por aquele canal. Jesus, sendo o próprio Deus na terra, quando a mulher tocou nele, ele disse: quem me tocou? Aí Pedro voltou e disse: Senhor, todo mundo está tocando o Senhor, mas só que alguém tocou diferente em mim. Saiu poder, eu senti que saiu poder de mim. Aí foi indo até que a mulher falou: Senhor, foi eu que toquei. Por quê? Porque saiu força dele.
E ele ali era um homem. Então era um canal pelo qual, e ele era o sacrifício verdadeiro ali. Mas aqui o William Branham disse, isso me enfraquece. Por quê? Porque Deus estava trabalhando através dele. E você tem que entender que o William Branham não era Deus, mas Deus está aqui. Então vamos mais. Então ele diz, isso me enfraquece tanto. Só me rendendo agora. Se tenho achado graça em seu coração, faça isso por mim. Você o fará? Não importa em que condição você esteja, aceite a Cristo agora mesmo como seu curador. Isso estou falando também para quem está ouvindo, que precisa de cura, como também como seu Salvador. Deixe-me orar por você agora aqui mesmo. Ele ouvirá a minha oração da mesma maneira, daqui e dali, como se você estivesse aqui em cima. E então creio que cada um de vocês pode se levantar e ir para casa e ficar bom. Vocês creem nisso? Agora vamos inclinar as cabeças por um momento. Todos sejam reverentes, faça uma pequena viagem em sua mente agora e lembre-se, imagine ver o Senhor Jesus caminhando pelo corredor, parado ao seu lado, dizendo: filho meu, eu quero te curar mais do que desejas ser curado, e tenho feito tudo o que posso fazer agora. Dei minha vida, derramei meu sangue, o Pai separou o espírito e o corpo, voltei para ele, para estar contigo. Não foi o irmão Branham, foi que ele apenas se rendeu. Eu o enviei e ele simplesmente se rendeu, e sou eu lhes falando, não ele. Mas ele está te dizendo a verdade, ele não está tomando crédito para si. Escute bem Deus mesmo falando. Deixa eu ler para os irmãos de novo. Não foi, isso é Deus falando, irmãos, preste atenção. Não foi o irmão Branham, foi que ele apenas se rendeu. Eu o enviei e ele simplesmente se rendeu. E sou eu lhes falando, não ele. Mas ele está te dizendo a verdade, ele não está tomando crédito para si. Ele está dizendo que sou eu. Glória a Deus. E foi eu quem morreu por você, e você não crerá em mim agora, o Filho de Deus? Vocês o ouvem lhes dizer isto? Então creio nele enquanto oramos. Olha, gente, se a gente parasse um pouquinho para pensar, Senhor, não é o homem, é Deus mesmo na terra. Isso para provar que o que ele fez no passado, ele faria novamente, revelando o segredo do coração. E vocês notam que nenhum dos mensageiros das eras fizeram isso, porque Jesus falou que isso seria feito no final dos tempos. E isso era ele aqui na terra, por isso que ele manifesta novamente nos nossos dias como Filho do Homem. Porque esse Filho do Homem que está aqui não é o William Branham. O William Branham é um dos filhos dos homens, mas o Filho do Homem em si é Jesus aqui na terra. Então aí ele diz: vocês o ouvem lhes dizer isso? Então creio nele enquanto oramos. Pai Celestial, esteja bem perto agora, que cada coração
terno, sinta a cicatriz do cravo à medida que passas com tua mão, enquanto tu tocas, dizendo: estou limpando toda iniquidade, toda incredulidade. Eu vou curar esta noite e dar a você fé para caminhar e crer de todo o seu coração, visto que eu, Filho de Deus, te curei. Conceda isso, Senhor. Aleluia. Vocês notaram como que Deus faz as coisas? Deus faz como se fosse um homem falando. E é claro que o homem estava falando, mas ao mesmo tempo era Deus. E Deus ainda avisando: não é ele, não é eu que estou falando. Já pensou? Para um pouquinho. Tanto nós, talvez o irmão Silas ainda consegue fazer com que, pelo menos essa gravação aqui, vai para os irmãos que devem ouvir, que estão doentes, que estão enfermos também, para ouvir essas coisas, essas verdades, que não, como nós falamos, o próprio William Branham disse: eu não curo ninguém cura, mas Deus é o curador. Agora, nós temos que fazer isso, insistir com as pessoas, que isso não foi para o passado, foi para o passado e é também para o presente. E se ainda houver um futuro, isso continua. Porque eu creio que o futuro nosso é no céu já. Mas se ainda houver tempo aqui, isso vai continuar, desde que seja pregado como está escrito aqui. Não fazer, como talvez domingo nós vamos entrar em algumas partes dessas mensagens aqui, ainda mostrando isso, que às vezes a coisa está indo de mal a pior, exatamente porque não está valorizando realmente a mensagem. E está indo de mal a pior. E assim como Satanás citou Davi ali, você nota que Satanás cita também os homens para ir de mal a pior. E eles não descobrem. Ainda bem que Davi descobriu e chegou e falou: eu pequei um pecado terrível. E agora, aí o mensageiro chega: e agora? Você quer? São 3 coisas que eu vou apresentar para você. E apresentou as 3 coisas. Ele falou: eu prefiro estar na mão do Senhor. Aleluia. Porque Ele é misericordioso. Eu não quero estar na mão dos homens, que eles não vão ter piedade de mim. Não, eu prefiro estar na mão de Deus, porque Ele vai cobrar, e eu vou ter que pagar um preço caro, mas a minha alma está segura. É isso que nós temos que entender. Na carne eu posso pagar, mas a minha alma está segura. Graças a Deus. Porque o próprio Jesus diz que todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas essa aqui não vai ser. E isso aqui, quem toma uma posição difícil é nós que pregamos. Porque nós podemos arruinar a nossa alma e arruinar a alma de muitas pessoas. Principalmente nós que pregamos, que temos um programa que vai para o mundo inteiro também. Quantas pessoas que ouvem? Sabe? E já pensou se estiver pregando, se a gente pregar errado? E as pessoas começarem a crer que está certo? Alguém pode falar assim: mas é assim? A maioria prega errado e a maioria crê errado. São poucos que crê certo. E a maioria crê da maneira errada. Por quê? Porque acha que está certo. Agora, não é achar. Você não tem que achar nada. Você tem que ter certeza que está certo. Sabe? Nós temos que ter certeza, eu que prego tenho que ter certeza que a mensagem está certa, que a Bíblia é verdadeira e que a mensagem é verdadeira. Eu tenho que ter essa certeza para pregar ela como ela é, para depois não ter que pagar um preço. E o preço é tão caro que é o preço da alma. Não é, por isso está mostrando que desde que o sacrifício foi feito, qualquer blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão mais. De jeito nenhum, tá? Agora, quem é que vai pensar: mas não é assim? É assim, foi Jesus que falou. Não é nós que estamos falando, Jesus que falou que não tem perdão. Não tem. Então, vamos mais um pouquinho aqui. Eu estava lendo aqui, agora deixa eu ler mais um pouco nessa mesma mensagem que chegou agora. Eu creio que
Ou essa ou uma outra mensagem? Deixa eu ver aqui. Eu sempre anoto, e depois não vou ler. Deixa eu ver se é essa mensagem aqui que eu anotei. Não, não é essa aqui não. Eu acho que é essa. Fala a essa montanha. Deixa eu continuar lendo aqui. Aqui. Aqui, ó, voltando aqui. Agora escute bem aqui. Ainda no 48, essa mesma mensagem. Fale a essa montanha. No domingo passado, ou foi um outro dia, e eu li sobre, aqui no 45, falando o Jorge, né, do FBI, falando com o profeta, quando ele tirou a foto, a coluna de fogo, por exemplo, ali, ele falando assim, isso um dia vai ser vendido por 10 centavos, em qualquer prateleira, né? Então, aqui no 45. Aí na frente, o profeta disse aqui, ó. Quer dizer, isso ia sendo desvalorizado, mas quem desvaloriza? Quem está desvalorizando a própria mensagem? Os próprios pregadores. Porque se nós estivéssemos pregando essa mensagem como ela é, tinha muita gente que estava pulando de alegria. Aleluia. Por causa dessa mensagem. Mas ela está sendo desvalorizada, e por ela ser desvalorizada, o mundo lá fora blasfema mais ainda, contra. E culpa de quem? Culpa é nossa, de estar jogando sombra na mensagem. Como um dos grandes evangelistas aí da mensagem, ter coragem de dizer hoje que o mensageiro dessa era é como um desses mensageiros que veio depois de Lutero, no meio ali. Quer dizer, não colocou nem como Lutero. Já pensou uma coisa dessa? Quando o homem, nós já lemos mensagem, eu posso provar isso, que só existe 2 mensageiros maiores, um que apresentou Jesus quando ele foi, que era João Batista, e o outro que apresenta ele, porque esses 2 mensageiros estão em Malaquias 4. Um converte o coração dos pais aos filhos, e o outro converte o coração dos filhos aos pais. Eles são os 2 profetas maiores, porque os demais do Velho Testamento falaram dele. João Batista diz, ele está aqui. E os demais dizem, olha, ele está vindo. Quantos? 4.000 anos, mensageiros, você fala, olha, ele está vindo. Isaías, 720 anos, 730 anos, antes de Jesus vir, ele falou que ele estava vindo. Mas quando ele chegou, João Batista chegou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então ele pôde dizer, não, eu não estou falando que ele está vindo, não, eu digo que ele já veio. Hoje nós encontramos a mesma coisa, o mensageiro dizendo, olha, nós lemos aqui, vocês creem que ele já ressuscitou de entre os mortos? Está aqui fazendo a mesma coisa que ele fez lá? Quem é que podia falar? O último mensageiro. Porque esse último mensageiro encabeçou esse ministério. De poder, como nós já às vezes até olha a mensagem dizendo assim, e ele falando assim, não foi eu que virei, foi ele que me virou. Foi ele que me virou para olhar para uma pessoa que está ali. E às vezes o William Branham, irmãos, às vezes vocês notam, o William Branham às vezes falava assim, eu te vejo, vocês veem que parecia que tinha uma dificuldade um pouquinho, você sabe por quê? Porque ele estava vendo a pessoa sentada, e Deus, através dele, estava vendo a pessoa lá quando era novo. Eu te vejo, quer dizer, às vezes a pessoa aqui já estava velho, mas só que quando a pessoa tinha feito algo, ele foi lá no passado. Aí eu te vejo você fazendo isso, ou você andando, passando uma escada com dificuldade. Tá vendo? Agora, quem é que estava vendo aquela pessoa lá? Era Deus. Ele como homem, estava vendo a pessoa sentado aqui, ou lá onde estava, mas Deus, através dele, estava vendo a pessoa fazendo as coisas lá no passado. Porque só Deus é que sabe disso.
Homem nenhum sabe das coisas de que a pessoa fez, mas ele sabia, porque ele estava aqui encabeçando esse ministério do Filho do Homem, que é o próprio Jesus na terra. Então, deixa eu ler mais só um pouquinho aqui para a gente terminar. Então, aqui, como eu estava falando, que do FBI falou que... Do FBI, então ele falou que ia ser vendido a preço de banana, como diz o povo aqui, né? Então, aqui no 48, agora pode-se fazer 2 vezes 2 ser igual a 4? Estão buscando algo, talvez eu nunca mais esteja nesse púlpito. Estão buscando algo que está passando por eles, está vendo? Passando por alto a própria revelação, passando por eles e não o reconhece. Depois de um tempo, quando já se foi, eles reconhecem e dizem: por que isso aconteceu? Quando foi que foi esse reavivamento? Quando isso aconteceu, está muito longe então. Aí que a dureza é isso aqui, ó. A dureza é isso, porque eu sempre prego mostrando isso aqui, irmão. Você, desde que você aceitou a mensagem que é verdadeira, guarda ela no seu coração. Porque ela vai servir para você o tempo todo. Porque, vocês notam aqui, ó, isso pelos pregadores está sendo vendido como banana. Mas para nós que tem revelação, é o poder de Deus, não só no papel, mas em nós. É o poder que vai te tirar da terra. É extraído aqui, ó. E agora, quem é que tem que extrair daqui? Nós que pregamos. É nós que temos que influenciar as pessoas com o que é verdadeiro. Tá? Então, aí ele diz: Pai Celestial, abra os nossos olhos esta noite para que possamos ver Tua glória. Dê-nos graça agora mesmo, Senhor. Esperamos em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos mantenham-se bem quietos, observe isto nesta direção. Orem agora. Vocês percebem quantos cristãos estão aqui? Levantem as mãos. Vocês percebem o desafio que é isso? Vocês gostariam de vir e tomar o lugar? Você é bem-vindo. Eu ficaria muito feliz, ficaria na fila aqui, e observaria e oraria com você. Certamente, o que estou representando? Então escute bem. O que estou representando? Para que estou aqui? Tenho que fazer isso? Não. Faço isso porque Deus me disse para fazê-lo. Estou aqui com um dom divino, quer dizer, não faço isso porque... Aí disse, faço isso porque Deus me disse para fazê-lo. E estou aqui com um dom divino, não eu, mas Ele, para representá-lo. Então, eu quero que os irmãos escutem bem isso aqui. Então, no julgamento, tenho que estar de pé com vocês. Escutou aqui? Porque quem estava representando ele aqui? Um homem chamado William Branham. Agora, no julgamento, quando vier o julgamento, quem é que vai aparecer lá? Nos dias de Paulo, vai ser Paulo, Irineu, Martim, Columba, que representou Deus na terra. E na era de Laodiceia, quem vai aparecer? Porque foi ele que foi representante de Deus e o povo não viu. Mas o eleito vê essas coisas, aceita e obedece. Então ele diz: então no julgamento tenho que estar de pé com vocês. Essa vai ser a diferença lá. Agora,
E no julgamento eu tenho que responder, vocês têm que responder, tenho que responder se preguei, vocês têm que responder se receberam ou não. Está vendo? A situação tanto nossa quanto de vocês. Quer dizer, nós como pregadores, como ele que representou Deus aqui, vai responder pelo que ele pregou, pelo que ele apresentou. E nós que estamos aqui para continuar com o ministério, também vamos responder pelo que nós pregamos, e vocês também responder se vocês aceitaram ou não. Então, aí ele fala, que nós até lemos aqui, né? Bem, você diz, cure alguém. Não posso? Claro que não posso, tá? Mas deixa eu ir mais só aqui para me terminar aqui, ó. 57. Quando Jesus lhes contou onde ele estava antes de vir, quer dizer, falando lá, quando ele revelava o segredo lá, né? Para a reunião de oração, ele reconheceu que ele era o Filho de Deus, quer dizer, aquele discípulo, né? Quer dizer, chegou um e diz assim, ó, nós encontramos o verdadeiro profeta, mais ou menos nessas palavras, né? Mas aí, o outro disse assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu vou, vamos lá ver, vamos lá. Quem sabe você ouvindo, quem sabe você vai entender melhor, né? E talvez não explicou mais nada para ele. Mas quando ele vai chegando, Jesus já olhou para ele e falou assim, eis aí um israelita em quem não há engano. Aí ele falou, Senhor, mas onde o Senhor me viu? Antes, quando você estava orando lá debaixo da figueira, eu vi você. Aí pronto, aí ele falou, como não crer, né? Então, como não crer no mensageiro desse? Então, isso está certo. O Messias, quantos sabem disso? São João capítulo 1. Isto é o que os judeus pensavam, o que diziam os grandes mestres e estudiosos. Ele é um demônio, ele é um adivinho. Bem, o que Jesus disse? Tu dizes isto a meu respeito, eu te perdoarei, mas quando o Espírito Santo vier e fizer a mesma coisa, se disseres uma palavra contra ele, nunca será perdoado nesse mundo, nem no mundo vindouro, porque eles chamam o Espírito de Deus de um espírito imundo, e esse é. E quantos já sabiam que isso é blasfemar contra o Espírito Santo? Chamar as próprias obras de Deus do diabo? Está vendo? Quer dizer, como nós já falamos, isso não é só isso não. Outros que falaram mais absurdo ainda, estão aí pregando mais só cura e pregando mais dinheiro, tá? Mais dinheiro, tá? Isso, ó, eu já notei até isso, ó. Quando a gente prega uma mensagem dura, igual aqui, uma mensagem dura que fala sobre, porque o negócio deles falar, não pode falar contra dinheiro não, tem que falar a favor do dinheiro. Eu já até notei isso, quando a gente fala alguma coisa aqui, até as visualizações ficam menos. Quando você vai falar contra o dinheiro, eles querem que fale a favor do dinheiro, tá? Mas eu vou falar contra, eu vou falar a favor da verdade. É isso que nós estamos aqui, para falar a favor da verdade. Então, já estou terminando. Porque eles, então ele disse assim, chamaram as próprias obras de Deus do diabo, isso é o que Jesus disse. Essa é a blasfêmia e é imperdoável fazer isso nunca poderá ser perdoado. Então, vamos pedir a Deus que isso nunca seja feito aqui. Como nós já sabemos, aqui, quando tinha outro pregador aqui, falando que não havia sangue mais, quer dizer, é outra coisa que pode tomar essa posição de imperdoável, dizer que não havia mais sangue. É descrer da mensagem e colocar as pessoas fora da mensagem. Porque se não existe sangue, então nós não podemos pregar. Nós estamos pregando porque o sangue ainda existe. Amém, amém. Vamos nos colocar em pé e vamos
agradecer a Deus e pedir a Deus que nos ajuda a nunca blasfemar desse Espírito que está aqui no nosso meio. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dá-nos graça, Senhor, para viver essa palavra, Senhor, e que nunca sejamos, Pai, que nunca vamos cruzar a linha da misericórdia, Senhor. Meu Deus, que tudo que fazemos, não porque queremos fazer coisa errada, mas que tudo que ainda cometemos, que haja perdão para nós, Senhor, que haja perdão para os teus filhos, meu Deus, porque o Senhor ainda está aqui, Pai. Nos ajuda, Senhor, muda a nossa vida, muda a nossa maneira de viver, Senhor, os nossos atos ruins, tira eles pelo amor do teu nome, pelo amor do teu sangue derramado, Senhor, e nos ajuda, Senhor. Ajuda também os irmãos que não puderam vir, Senhor. Ajuda cada irmão em cada lar, Senhor. Meu Deus, Senhor, tira todas as doenças, todos os problemas da vida das pessoas, Senhor. Também a Sofia, minha neta, Senhor. Meu Deus, que está com a gargantinha inflamada, que todo esse mal saia dela e que amanhã ela amanhece bem, sem nenhum problema. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos tudo em tuas mãos. Fala conosco como o Senhor tem falado e leva-nos em paz, porque nós queremos e cremos que o Senhor sairá conosco nessa hora. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoa a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.